Olá pessoal, saudações a todos que nos ouvem neste preciso momento. Daqui quem vos fala, Julião Correia, JC, o host do podcast Sem Filtros. Não te esqueças desse nome. Sem Filtros é o nome do nosso podcast. E hoje não podia fazer este programa sozinho porque sabemos nós que o Sem Filtro sempre traz figuras aqui emblemáticas, figuras que dominam ciências, figuras que sabem trazer então a qualidade daquilo que são as organizações e não só. E nós, em nosso estúdio, temos aqui o nosso convidado, Pedro Cosmo. Pedro Cosmo, que é um especialista em organizações de empresas, no caso, e hoje vamos manter aqui uma conversa aberta, uma conversa amena, para então os internautas perceberem melhor sobre como é que funcionam, como é que funcionam as organizações, o que devem, o que não devem, que procedimentos devem ou não. Então, como existe muita informação relativamente às organizações, hoje em específico vamos falar do RH. E temos aqui o Dr. Pedro Cosmo mais uma vez. Muito obrigado, Julião. Só para corrigir, eu não sou especialista em organizações de empresas. A culpa é do Adilson. Não. Eu sou especialista em gestão de recursos humanos. Sou gestor e consultor de recursos humanos. É para Adilson. A culpa é tua. Não, mas faz parte. É o primeiro programa. E é importante que aconteça isso. Claro. Ok, Dr. Cosmo. Eu tenho uma curiosidade que eu tenho estado a me indagar sempre e provavelmente nossos internautas também. É possível uma empresa andar a bom curso sem um RH? Sem um recursos humanos? Porque eu tenho estado a ver muitas empresas que não têm recursos humanos. O diretor faz tudo. O dono da empresa faz tudo. Ocupa o RH, ocupa outras posições. Mas é possível mesmo? Não, ou seja, olhando para aquilo que é a figura organizativa, não é? E dada os desafios dos tempos modernos, hoje não há nenhuma organização que funcione sem o Departamento de Recursos Humanos. Por quê? Porque hoje entendeu-se que os recursos humanos é o coração de uma empresa, é o coração de uma organização. E como é do teu conhecimento, hoje, mesmo nas organizações filantrópicas como ONG, associações, hoje já se fala também da existência de um departamento de recursos humanos, ok? Isto vem por quê? Porque entendeu-se que as organizações não são as paredes, não são as infraestruturas, os equipamentos que lá estão. As organizações são compostas por pessoas. O conjunto de pessoas é que vão dar lugar a uma organização. Eu posso construir um edifício e ela não ser considerada empresa. Só empresa se haver pessoas nela. Tá vendo? Havendo pessoas, é preciso que haja aqui um departamento que cuide dessas pessoas. Por isso, é difícil hoje afirmarmos que haja empresas que não tenham um capital humano. É verdade, sim, para as micro e as pequenas empresas que estão na fase inicial da vida, não é? Não não tenham ainda condições de poderem formar de forma oficial um departamento de recursos humanos. E o visionário do negócio ou empresário ser ele a fazer de tudo um pouco na fase inicial. Mas isso também tem um tempo estabelecido, não é? Fruto da evolução ou desenvolvimento do próprio negócio. Ok, agora, Dr. Pedro Cosmo, o RH, para quem não tem um conhecimento amplo sobre aquilo que é, em poucas palavras, o que posso dizer relativamente ao RH? O RH é o quê? Do ponto de vista da definição, conceito. Nós temos noção que o RH é a área que mete falta. Nós temos noção que o RH é a área em que mais causa problema na empresa. Os colegas estão atrás dos outros que chegam atrasados, não comparecem e prejudicam o salário dos colegas com bastantes faltas. Agora, a minha questão é, para nós que somos leigos nessa área, o que é o RH?
Bom, é assim, eu compreendo a tua posição, Juliano. Eu compreendo a tua posição e a forma como é que as pessoas encaram os recursos humanos. Uma coisa é falar do departamento ou direção de recursos humanos. Outra coisa é Ok. falar do gestor de recursos humanos. O gestor de recursos humanos dentro da direção de recursos humanos tem um papel. A direção em si tem também um outro papel. Atenção. Como assim? Sim, eu explico. Eu, na qualidade de gestor, sou um técnico que estou ali para pôr esta máquina a funcionar, não é? Para desempenhar a minha função dentro desta direção, ok? Mas Pedro Cosmo não é a direção de recursos humanos da empresa. Não, a direção ou o departamento é composto por um conjunto, provavelmente, de pessoas e de normas que nela impõem. Agora, o departamento de recursos humanos, isto sim é que temos que falar dela. Este departamento tem como missão, primeiro, aliás, antes de falar da sua missão, ela é dividida em dois prismas hoje. Hoje, os recursos humanos já não é vista só nessa perspectiva que o Julião passa aqui. A perspectiva de processar salário, colocar falta às pessoas, acompanhar a efetividade das pessoas, marcar falta, etc. Não. O RH é dividido em duas fases. A fase administrativa, que é meramente esta tradicional que nós conhecemos, que é processar salário, controlar a efetividade das pessoas, fazer o desconto e não desconto. Atenção que o desconto não vai no nosso bolso, né? O desconto vai na conta da entidade empregadora, sempre. Pronto, controlar aqui a segurança social, ver aqui, controlar o acidente de trabalho, verificar aqui a questão da saúde ocupacional, a higiene e segurança no trabalho, controlar aqui, por exemplo, a questão dos planos de férias dos trabalhadores, definir o período de gozo de férias. Isto tudo são procedimentos administrativos dentro de recursos humanos. Depois temos a outra parte face aos desafios que o mercado hoje nos apresenta, que é um RH estratégico, que é aquela que está virada ao negócio da empresa. Ou seja, o RH não é um departamento que está aí escondido atrás e que nada faz. Hoje o RH é um departamento visto na linha estratégica do negócio. Ou seja, tem como missão, primeiro, motivar, atrair os trabalhadores, formar os trabalhadores, orientar os trabalhadores, motivar para que elas possam então desempenhar a sua função da melhor forma possível e gerarem resultados desejados, ok? Agora, Esta é a visão estratégica. mas, doutor Cosmo, com essa explicação toda dada relativamente ao RH, eu percebo que o RH é parte fundamental da empresa. Claro, sem dúvida. Agora, como é possível empresas funcionarem, empresas a darem início das suas atividades, e o RH não é tido nem achado no verdadeiro sentido da palavra? O RH é tido apenas como uma figura que se encontra ali para fazer aquelas atividades que eu fiz referência. Certo. Marcar falta, processar salário, mas o quê? Guia de férias, tratar dessas questões. Mas o que realmente afeta e preocupa-nos são as pessoas que trabalham em muitas empresas e essas empresas não conseguem dar um tratamento à altura. Tudo porque o RH ou é limitado ou de facto não existe mesmo. Há alguém que faz ali alguma coisa. Agora, como é que nós podemos considerar essa empresa? Bom, é assim, eu não estou aqui para classificar o tipo, a forma de empresas, mas temos que compreender aqui a conjuntura também, né? É óbvio que no nosso país, Angola como sobretudo, e nas outras realidades, as empresas quando estão numa fase inicial, é óbvio que não acautelam ainda todos os departamentos necessários para que ela possa ser, de fato, considerada uma empresa. Por quê? Porque está na fase inicial. Na fase inicial, o visionário do negócio, este tem, por sua vez, a responsabilidade de cuidar de tudo um pouco dentro do próprio negócio. Para quê? Para que ela possa, de fato, ganhar corpo. Ok? Então, criar condições para que
essas outras áreas possam vir se materializar de forma efetiva. O que é que eu estou a querer passar? Estou a dizer que, e aliás, mesmo recuando nas leis que nós temos no país, por exemplo, a lei do qualificador ocupacional, que é a lei 92, barra 22 ou 23, não estou de 5 de maio, essa lei diz assim, as empresas, a lei anterior, que é a lei 70, se não estou em erro, o decreto anterior, fazia menção que as empresas deviam ter esse instrumento de trabalho, que é o capital humano, que é o RH, o qualificador ocupacional, a partir de 10 trabalhadores. Na lei anterior, 10. A partir a partir de 10 trabalhadores já devia ter um qualificador ocupacional. Nesta lei nova, de 92, já diz que não. Desde a abertura oficial da empresa, as empresas têm a obrigação de criar já um qualificador ocupacional. Agora, desculpa só por ter interrompido, Dr. Cosmo. Essa estrutura toda organizada, com esses detalhes todos que o Dr. Pedro Cosmo trouxe relativamente ao RH, só é funcional para grandes estruturas ou também estas que estão a começar devem ter um processo de maturação até atingirem essa maturidade e o RH ser implementado? Julia, eu estou a chegar aí. Significa dizer com esta lei, a lei vem dizer, ou seja, esta lei, ao intimar ou a obrigar com que as empresas logo no início da sua carreira devem ter logo um qualificador ocupacional. Isso está a querer dizer, meu entendimento... Desculpa, quem é o qualificador ocupacional? O qualificador ocupacional é o documento que regula, ou seja, que regula a funcionalidade do capital humano dentro da estrutura. Ou seja, é um documento que descreve as tarefas ou as funções, as categorias, as funções ou as tarefas de cada um que vai vir existir na empresa, define o perfil do candidato ou do trabalhador que vai vir trabalhar na minha empresa, define também, permite definir a estrutura salarial que eu vou atribuir no meu técnico que vai vir trabalhar aqui. Amanhã, se o Julião vir trabalhar na minha empresa, ainda não está previsto enquadrar o Julião. Mas o qualificador, pelo fato de eu abrir o negócio, o qualificador já me diz, tens que acautelar aqui posições-chave. Quais são as posições, por exemplo, iniciais que eu posso acautelar num qualificador? Por exemplo, a contabilidade, o RH, a fiscalidade, por exemplo, o gabinete jurídico, a empregada de limpeza, o jardineiro, o motorista, o estafeta, o relações públicas. Estás a ver? Essas são categorias que, inicialmente, ainda que eu não tenha hoje na organização. Mas já está cautelado. Já está cautelado. Amanhã, quando eu enquadrar o Julião, quando eu sentir que tenho necessidade de enquadrar um motorista e eu, Julião, o qualificador tenho que consultar esse documento. Calma aí, o que é que esse documento diz sobre a vaga de motorista? Para mim, empregar o Julião. Diz que o motorista tem que ser isto, tem que ter esse perfil, tem que ser um homem que fala bem, que se veste bem, um vaidoso como o Julião. Ele tem que me descrever logo isso. Ou seja, quando eu buscar o candidato, no ano, depois de anunciar a vaga, eu vou receber vários candidatos. Eu tenho que encontrar alguém com o perfil do Julião. Diz, é o Julião que o qualificador me está aqui a indicar. Então, contrato o Julião. Mas atenção, ao contratar o Julião, não vai ser da minha cabeça definir qual é o salário que eu vou aplicar. Por quê? Porque o documento também já apresenta a tabela e a margem salarial que eu tenho que aplicar para cada posição que eu vou enquadrar. Mas, desculpa, o qualificador ocupacional é de caráter obrigatório? De caráter obrigatório hoje. Agora, significa dizer, sendo ele obrigatório, significa que eu tenho que ter já capital humano, tenho que ter recursos humanos ali. Agora, a minha questão ali está. O qualificador ocupacional é de caráter obrigatório. Mas as nossas empresas aqui funcionam muito de acordo com a cabeça do dono do negócio. Sim. Quer dizer, temos aí o qualificador ocupacional. Ele fica ainda em stand-by, enquanto eu estou aqui a maturar a minha empresa. Só quando atingir o nível de maturidade suficiente é que eu vou implementar. Não, com o surgimento desta lei, a 92, como estou a referir, já não se trabalha dessa forma. Com o surgimento da lei, se eu, ao abrir o negócio, tenho que ter o qualificador ocupacional, está a querer dizer que eu tenho que me organizar já, agora, desde a base. Tenho que criar as condições mínimas para que eu possa funcionar como uma empresa de facto no mercado. E porque a AGT e a Segurança Social não querem saber se você tem um trabalhador ou dois.
O que eles querem é que você tem que estar inscrito nessas unidades, tens que pagar os impostos que se impõem, tá vendo? Se eu tenho esses dois entes, que são os meus fiscalizadores, meus parceiros, mas virado aos impostos, significa que eu tenho que ter a contabilidade organizada, tenho que ter os recursos humanos organizados, ok? Sobretudo essas duas áreas chaves, e a terceira área, que é a área financeira, essas três têm que estar logo a funcionar logo de imediato. Mas então quer dizer que as empresas, hoje em dia, a partir do INSS, não é INSS, qual é o órgão que nós fazemos a abertura da empresa? O guichê único. No guichê único. Nós agora estamos a fazer a abertura virtual. Sim. A partir do momento que eu faço a abertura da empresa virtualmente, eu estou a declarar que eu já tenho capital humano. Sim, se você for se inscrever no guichê único para a constituição de uma empresa, estás a dizer ao Estado que tens capacidade de pagar os impostos que se impõem. Funcionando ou não, atenção. Por isso, essa campanha que estamos a enfrentar das suspensões dos NIFs, não é? Isso implica dizer que se tivermos um RH já previamente Um RH e um contabilista já na área. Porque na maior parte das vezes nós abrimos as empresas, aquilo vai. O RH... E os empresas estão a pagar hoje. Atenção, hoje já não vai haver. Daqui para frente, eu te garanto que daqui para frente, daqui a mais 5 anos, já não vai haver ninguém que vai se atrever a ir no guichê único constituir empresa. Sem cabeça, sem noção. Porque hoje, sim, porque... há muito empirismo, então. Quer dizer, não, há de fato. Há belo prazer... E por isso a gente está com essa perseguição, estamos a chamar nós como empresários, nós estamos a chamar isso que é uma perseguição sem trégua aos empreendedores, porque trabalhando ou não trabalhando estão a cobrar algum imposto, ok? Com certeza. Estão a suspender os nossos NIFs porque não estamos a declarar algum imposto ao Estado. E o Estado entende, se você teve a amabilidade de ir ao guichê, constituir uma empresa, então tens condições de pagar o imposto, tens de pagar o imposto. E o que é que os empresários estão a enfrentar? Esses grandes desafios, não produzindo, não estando aberto de forma oficial, a gente está a obrigar que eles paguem imposto. A ser desta forma, estamos querendo dizer que temos que nos organizar logo desde a base. Ok. Que antes não estava a acontecer. De facto. Agora, doutor Cosmo, falando mesmo também, né, e não saindo do ponto que é o RH, quais são os problemas que os especialistas de recursos humanos encontram hoje em dia nas empresas, desde as pequenas, médias e grandes empresas? Vários problemas. Quais são aqueles que mais preocupam, uma vez que sabemos que existe um todo relativamente ao RH, mas existem os mínimos, aqueles requisitos mínimos que se sabe que, humildade à parte, a empresa tem que ter isso. Hoje, no nosso mercado de trabalho, o que tem faltado muito nas pequenas e médias empresas, do ponto de vista da estrutura da própria empresa, a atuação do próprio RH, a forma como o RH se procede. Há sempre aquelas queixas, reclamações, aqui o RH nós só fazemos isso, aqui o RH só faz aquilo. Mas do ponto de vista daquilo que é a visão do especialista, que tem passagem por muitas empresas, dá formação a muitas empresas, qual é o maior desafio que tem encontrado? Bom, Julião, essa questão é muito forte, ok? Porque nós temos vários problemas para podermos aqui elencar neste encontro. Mas deixa dizer o seguinte, eu vou trazer aqui nas duas perspectivas. Uma coisa é a dificuldade que se tem na estruturação do capital, pronto, chamo capital porque há modernização hoje, né? Os recursos humanos dentro de uma organização. É do teu conhecimento que a maior parte das empresas em Angola é de cariz familiar, ok? E ao ser desta forma, serem elas todas de cariz familiar, logo a sua estruturação depende muito do modelo de gestão que o próprio visionário do negócio, o próprio empresário vai implementar. Era ali onde eu queria chegar mesmo. Ao implementar esse modelo de gestão, em que a maior parte é familiar, porque quem ocupa o posto de chaves na empresa são as famílias do dono, ok? Logo, você, um técnico, ou seja, o técnico de RH, ao entrar para esta empresa, se não fazer parte da família, vai ter muitas dificuldades de poder lidar com a estrutura. Agora, as funções destes mesmos elementos que fazem parte dessa empresa vão ser regidas pelo elemento o qualificador ocupacional. Sim, o qualificador ocupacional. Se respeitarem, se obedecerem. Então, uma empresa, o que eu estou a entender é,
uma empresa pode ou não obedecer esse critério. É assim, eles, por obrigação ou por obrigações legais, as empresas devem ter qualificadores. Esse é um ponto certo. Só que nem todas cumprem os próprios qualificadores. Mas há um órgão que fiscaliza isso. Tem, eu e a IGT, a Inspeção Geral do Trabalho, é o órgão responsável para inspecionar as empresas no cumprimento desta norma. Mas okay? o que temos Mas visto... não se verifica. Eu já sei disso, que não se verifica. Ok? Porque quase todas as empresas, eu acredito que muitos internautas que estão há empresas assistindo... grandes que até hoje nos consultam para fazer os qualificadores. Eu até hoje, ou seja, a lei saiu em 2022 ou 2023, se não estou em erro. Até hoje temos empresas que já trabalham há 20, 30 anos, que só estão agora a recorrer aos nossos serviços para poder elaborar os qualificadores ocupacionais, regulamento interno e outras normas de condutas, etc. Por quê? Porque só procuram os consultores para o efeito quando são fiscalizados ou inspecionados por esse órgão que eu acabei de fazer referência, que é a Inspeção do Trabalho. Tá a ver? Mas não devia ser assim. A norma é, está a lei, ok? As empresas, ao nascer no mercado, têm que logo se responsabilizar ou se preocuparem a conhecerem as leis e cumprirem logo com as normas. Mas não aconteceu assim até ontem. Então, por essa razão, a Inspeção Geral do Trabalho, que é um parceiro nosso, tem vindo a trabalhar nesse sentido, não está fazendo o suficiente, porque, pronto, o país é grande, há muitas empresas, mas tem feito os possíveis de maneira que essas empresas estão a recorrer agora aos consultores, aos especialistas, para terem estes documentos consigo, que é um documento mãe. Agora, um bocado, falando do RH mesmo, mas agora tocando um bocadinho mais na... Mas antes de ir na tua questão, você colocou aqui uma questão que eu tenho que responder de duas perspectivas. A outra perspectiva dos problemas que enfrentamos dos recursos humanos nas empresas, não importa o nível das empresas, ok? É a questão do relacionamento, ou seja, das relações humanas. Como disse no princípio, a convivência de duas pessoas é mais difícil do que conviver com 1000 bois, está a ver? Um homem, é mais fácil você conviver com 1000 bois, se relacionar com 1000 cabeças de gado, do que se relacionar com uma ou duas pessoas. E nós, dentro de uma organização, de uma empresa, nós não estamos a lidar com a estrutura óssea da pessoa, nós estamos a lidar com os temperamentos dessa pessoa. E aí começa o conflito, começa logo os problemas. Agora, tá vendo? doutor, não fugindo, mesmo nesse ponto, como é que é dos 1000 bois? Como é que Sim, 1000 cabeças de gado, pronto. Ok, agora, isso significa que no processo de admissão deste pessoal, requer que o RH esteja lá para poder fazer com que as escolhas de quem passa, quem não passa, quem for melhor avaliado do ponto de vista da avaliação do perfil. Esse é o principal problema. Atenção, este é um dos principais problemas dentro do capital humano. Por quê? Porque as nossas organizações só apresentam os problemas que apresentam, isso em qualquer parte do mundo, não é? Porque houve uma falha inicial no recrutamento e seleção das pessoas. Por quê? Porque, como disse, nós não estamos a recrutar bois. Quem faz esse recrutamento? Recursos humanos. Mas como é que as nossas empresas optam que sejam alguém indicado pelo dono da empresa? E às vezes até não, mandam a pessoa aí para a empresa e o RH às vezes fica sem como... Este é o erro grave. Por isso temos os descontentamentos elevados, temos a desmotivação elevada nas organizações, temos as talas estão a se lançar hoje de forma violenta, ok? Por quê? Porque nós entendemos que as empresas são as casas das nossas mães, vamos fazer o que delas nós entendermos, está a ver? Mas tem regras. Se nós respeitarmos os princípios do recrutamento e seleção, que é avaliar o perfil, a avaliar a posição, e depois a avaliar a própria pessoa, quer dizer, o perfil do próprio candidato, para ver se encaixa com aquilo que o qualificador ocupacional nos apresenta, nos exige, enquanto o documento regedor, ok? Nós não estaríamos a ter esses problemas que estamos a ter na empresa. Recordamos hoje uma pessoa, dia seguinte estamos a despedir porque entendemos que não é a pessoa certa para ocupar aquele posto. Agora, e mais, as pessoas certas, no ponto de vista de muitos empresários em Angola, é aquele que satisfaz os caprichos do empresário. Quando, em regra, devia ser aquela pessoa que corresponde com as expectativas, que geram resultados, quer dizer, que atinjam as metas. Eu estou na empresa, diz que esteja a cumprir tudo aquilo que o dono da empresa quer. Se o Adilson, que é o dono da empresa, precisa satisfazer os caprichos do Adilson, você vai permanecer na empresa.
Agora, eu se tiver a cumprir aquilo que é realmente a minha função como técnico desta mesma função, corro o risco ainda de ser demitido. Claro. Então, agora, aqui quem atua diretamente nesse problema é o RH ou a área jurídica? Este é um outro problema, porque nós em Angola também temos esse conflito muito bem assente, ou seja, os juristas hoje no nosso mercado, e meus colegas vão me ver logo e vão querer discutir, e eu tenho dito isso nas minhas intervenções, os juristas pensam que eles podem ser recursos humanos dentro de uma empresa. Não é verdade. Porque a sua área de atuação é a área jurídica e a análise que um jurista faz não é a mesma análise que um gestor formado na área de gestão de pessoas faz. Agora, Lembre, o homem que está na área de gestão de pessoas trabalha com a lei. trabalhamos com Deve a ser lei, pautado na lei. trabalhamos com a lei sim, mas não é o seu todo. É apenas aquela particularidade que tem que ver com esta situação. Exatamente. Então, agora, onde é que está o limite? Onde é que está o limite da área de RH? Onde é que está o limite da área jurídica numa empresa? Até onde vão os limites de cada um? A questão que eu te faria seria: recursos humanos é de jurídico? Não é. Claro que não. Por quê? Porque a minha área de atuação, ou seja, a minha função é lidar com as pessoas, é trabalhar com o que está dentro do Julião. Ok? Ok. Eu quando falamos em recursos humanos, eu estou a olhar para o capital, o intelectual da pessoa, o teu intelecto, o que é que o Julião tem para me oferecer? Eu estou a olhar para as competências técnicas, estou a olhar para as competências comportamentais da pessoa. Eu não estou a olhar se você vai cumprir lei ou não. Não, isso é uma coisa, isso é trabalho do jurista, ok? Se você vai infringir com a lei, isso é uma questão do jurista. Mas atenção, eu facilito o trabalho do jurista como? Olhando para esses princípios. Nós, na gestão de recursos humanos, temos duas palavras-chave que nós chamamos. Chá. Chá. Okay, chá. O chá mesmo do chá. Chá mesmo, ou seja, o indivíduo tem que ter dois elementos. Chá, tem que tomar chá e tem que ter chave consigo. O chá significa conhecimento, habilidade e atitude. Ok? Quando eu coloco uma vaga no ar, eu estou à procura do indivíduo que tenha conhecimento, habilidades e atitudes. Ok? Mas atenção, a coisa evoluiu. Hoje eu não quero só um indivíduo que toma chá todos os dias na casa dele. Também quero um indivíduo que traz consigo a chave para abrir a porta do sucesso. Como é que essa pessoa vai conseguir abrir a porta do sucesso na minha organização se ele não tem chave? Chave é o quê? Conhecimento, habilidade, atitude, valores e princípios, ou ética. O RH sabe como fazer isso. Claro que sabe. Agora, quando não deixam o RH cumprir... Quando o RH não cumpre, não é, esses procedimentos todos, vamos falhar no recrutamento. Aí vamos recrutar o indivíduo que fuma a sua lhamba do outro lado. Ok? E que acha que aqui é a casa da mãe, que ele pode vir descalço trabalhar na empresa, que pode vir aqui, por exemplo, de um partiscórnio, não é? Estar no escritório onde eu recebo os meus clientes. Agora, Dr. Cosmo, entre o RH e a área jurídica, quem tem a competência de atuar relativamente a processos disciplinares na empresa? No ponto de vista estrutural da empresa, não é? As responsabilidades foram repartidas por áreas. E a área jurídica, em realidade normal, ou seja, a competência da instrução de um processo disciplinar é do gabinete jurídico. Mas atenção, o gabinete jurídico não vai instruir esse processo sem o RH por perto. Por quê? Porque o RH é que cozinha o processo todo e remete ao RH, ao área do jurídico, mas com certeza. atenção, repito, vai depender de como está estruturado a empresa, a organização. No caso, como, por então, exemplo, o RH pode tomar essa decisão de forma isolada se a empresa por si só... Não, o RH não toma decisões nenhuma. O que vai acontecer é o poder disciplinar só recai exclusivo, ou seja, ela é exclusivamente da entidade empregadora, ok? Ou seja, a empresa pode ter 20 departamentos. Se o detentor do poder disciplinar, que é o patrão, que é o dono da empresa, não delegar poderes ao órgão
por exemplo, o gabinete do jurídico ou o gabinete dos recursos humanos, nenhum destes órgãos tem poder para instalar processo disciplinar a um trabalhador. Okay? Então, funcionam de forma diferente para o setor público e para o setor privado. Não é que elas funcionam... Porque estou a pensar assim, no setor público é a lei geral de trabalho. A lei geral de trabalho é para o privado, né? Lei de outras empresas do setor público. Okay? Agora, o organismo, a função pública tem leis próprias, que é a lei de base da função pública. Ok, era ali onde eu queria chegar. Agora, existe essa lei base da função pública, né? E também existe a lei geral do trabalho, onde os dois estão envolvidos. Ali a minha pergunta é, a mesma forma, né, tal como foi dito aqui, tem que se delegar poderes para a área jurídica e para a área dos recursos humanos. Agora, no setor público, aquilo já não vem instituído ou já vem bem instruído de como devem... Sim, no setor público já tem... Já não é preciso que o elemento máximo da organização esteja a delegar responsabilidades. Não, já está instituído no Estatuto Orgânico da própria instituição, a própria lei... tem leis próprias que definem já esses procedimentos todos, quem vai instaurar um processo disciplinar, quem vai mandar. Geralmente são os titulares, né, do Ministério ou do governo da província, etc. Eles são estes que têm, por sua vez, esses poderes para então poderem indicar. Mas já tem um estatuto. Já não é mais porque apeteceu no ministro, ou apeteceu na governadora, ou apeteceu no presidente para fazer isso. Não, já tem um estatuto próprio para ser obedecido. Agora, estamos aqui a falar no setor privado. No setor privado e nas empresas do setor público, não é como, vamos aqui publicitar esses por sua vez, o detentor do poder disciplinar, são, de fato, os homens da linha da frente, que são os diretores ou os gerentes, os gerentes das empresas. Esses, por sua vez, fruto das suas responsabilidades, eles não instruem o processo. Eles delegam o poder, por exemplo. Eles podem delegar o poder à direção dos recursos humanos para ser o órgão responsável na instrução do processo disciplinar e não ser o gabinete jurídico. Agora, o recursos humanos pode atuar e deve atuar de forma imparcial. Claro que a imparcialidade é o que se deseja. Agora, por que eu faço também essa pergunta? Porque tem acontecido muitas das vezes um diretor, por não ser obedecido por um funcionário, e muitas das vezes este funcionário está a cumprir realmente aquilo que são as suas responsabilidades dentro da empresa, mas como não vai de acordo aos interesses do diretor, o diretor, por sua vez, mesmo às vezes sem passar no recurso humano, ela atua diretamente, toma as suas posições, suas decisões, acaba até afastando esse camarada dessa posição. Mas aí estamos diante de uma violação da lei do trabalho, porque a lei do trabalho é clara e define as regras todas para que um trabalhador possa ser afastado de uma organização ou de uma direção, não é? Mas estamos aqui a dizer, e vamos reiterar para os nossos telespectadores nos ouvirem e nos verem, que o poder disciplinar é da responsabilidade do sócio-gerente da empresa, é do titular máximo e mais ninguém. Ele, por sua vez, tem a liberdade de delegar poderes ao gabinete jurídico ou ao gabinete do RH para o efeito. Agora, atenção, essa questão que colocas pode ser vista em várias vertentes, mas eu olho aqui na perspectiva de liderança, uma vez que hoje, como especialista de liderança, nós estamos a formar líderes e a minha missão em Angola é esta, é movimentar, é fomentar aqui grupos, quer dizer, um grupo de jovens líderes, mas líderes conscientes, porque nós temos muitos líderes no nosso país que não são conscientes, ok? E nessa questão, por exemplo, nós temos dito, os líderes ou os chefes ou os diretores não estão para competir com os liderados. Não, o líder não pode competir com o liderado. E isso acontece porque muito. Porque eu estou na posição de chefia, estou para de fato liderar. E liderar significa formar, orientar, mentorar, ok? É avaliar, é instruir os meus liderados para o caminho que devem andar, o melhor caminho possível. Se eu perco tempo em competir com o Julião, que é o meu liderado, eu sou mais feiticeiro que o Julião, sabe? Okay? Porque o líder não pode competir com o seu liderado. É uma realidade que acontece muito. E é um ponto também que eu gostaria que... Nós temos que aprender a separar as águas. Uma coisa é o Julião enquanto profissional, outra coisa é o Julião enquanto pessoa.
comigo, ok? E eu, na qualidade de teu líder, de teu diretor, não posso levar por exemplo, a tua resistência laboral para o âmbito pessoal, por exemplo, ok? Nós não podemos misturar os assuntos. Eu posso até ralhar o Julião, gritar em alguns momentos, de forma que estamos a ver de forma pedagógica ou de forma educada, com o Julião, sem necessariamente afetar a minha relação com o Julião depois do expediente. Quer dizer, extra trabalho, uma coisa. E dentro do trabalho? É outra coisa. Agora, doutor Cosmo, quando é que alguém pode ter direito à aposentadoria? Olha, essa é uma questão bem interessante, precisamos falar aqui e vamos estar mais minutos para falar tudo isso. Pronto, a aposentadoria, estamos aqui a falar de reforma. Depende do tempo de trabalho, depende da idade do funcionário ou depende do critério da empresa em função a uma norma que já existe? A lei é clara, nós temos leis próprias que tratam sobre reforma. A reforma, o trabalhador vai à reforma por várias vias, das quais temos 3 para indicar. A primeira é por idade. No nosso país, os trabalhadores vão à reforma com 60 anos de idade. Quer homem, quer mulher. 60 anos. Por idade, vai à reforma. A segunda via, para mulheres, elas podem ir à reforma por idade, mesmo não atingindo 60 anos, tendo apenas, por exemplo, 56 anos e 4 filhos. Elas podem ir porque cada filho corresponde a 1 ano. Okay? Elas podem ir por essa via também. A segunda forma oficial, por geral, é pelo tempo de serviço. Eu posso ter 53, 54 anos e ter 35 anos de trabalho. Okay? O tempo de serviço, a nossa lei define que o trabalhador, tendo 35 anos efetivo, de trabalho efetivo, estando comprovado junto à Segurança Social, ele também pode ir já à reforma. E isso não é do capricho do erro do recurso humano da empresa, não. É na lei. Depois temos aí a via especial, não é? A reforma especial, etc., que podemos aqui também falar. Mas atenção, se eu como trabalhador atingir 60 anos de idade, tenho o tempo mínimo de contribuição junto à Segurança Social, aquilo que está previsto na lei, eu posso vir ao Gabinete do Recursos Humanos e solicitar já a minha reforma, falar com o meu chefe, direto, depois de ter com recursos humanos, e solicitar já a preparação do meu processo para a reforma. Como posso não ter 60 anos de idade e ter 35 anos de contribuição efetiva, comecei a trabalhar no tempo colonial, eu tinha meus 13, 15 anos, até aqui está comprovado, são 35 anos de trabalho, para recursos humanos, prepara o meu processo que eu vou à reforma. E também no caso da mulher, em relação à quantidade de filhos que tem. Exatamente, tendo 4 filhos, tendo 56 anos, também pode ir já à reforma, sempre na perspectiva por idade. Não é? Mas tão logo a pessoa atinja a idade compreendida ou o tempo útil de serviço, o RH deve atuar já diretamente ou pedagogicamente deve ter uma conversa com esta pessoa, porque muitos profissionais que estão já nesta fase, ao saírem, ficam sem saber o que fazer. E eu vejo muitos ficam deprimidos, perdem aquela rotina. Não, é a falta do programa de preparação à reforma. Por isso Como assim? Um programa? Por isso nós trouxemos o programa, o PPTR, que é o Programa de Preparação do Trabalhador à Reforma em Angola, para ajudar com que as empresas construam programas próprios de preparação desses trabalhadores à reforma. Por quê? Porque nós verificamos que a reforma não é só afastar o trabalhador da organização e pôr-lhe em casa e lhe pagar uma pensão no final do mês. A reforma não é só isso. A reforma é muito mais. Falou daqui da depressão, do sentimento de abandono, do sentimento de pertencimento, dos amigos que ele perde por conta da reforma. Então, a reforma é algo muito forte e muito sensível, do qual nós poderíamos ter pensado, não é, com cabeça mesmo, sobre esta temática. Há pessoas que vão para a reforma e essa reforma pode repercutir negativamente na vida desta pessoa. 16% dos trabalhadores angolanos que vão à reforma morrem em menos de 1 ano, para teres ideia, ok? 43% dos trabalhadores em Angola que foram à reforma estão em cadeira de rodas. Uma reforma mal feita pode gerar a morte de alguém. Gera a morte imediata de alguém. Então o tema não é leviano para ser discutido. Como é que
Epá, eu penso que nós não temos tanto tempo assim para discutir. Vamos remarcar para o próximo encontro. Mas essa questão preocupou-me muito, porque eu já estou a ver-me daqui a mais uns anos. Se o senhor não se organizar e não se preparar primeiro, você não, corre, não tens muito tempo para a vida, porque a reforma precisamos nos preparar. Depois temos aqui um problema assim em Angola. Nós julgamos que os cargos são eternos. Quando somos nomeados num determinado posto, queremos sentar naquele posto para toda a vida. Não, nós temos que ter aqui o espírito de missão. Quando formos nomeados ou promovidos por alguma posição, temos que ir com sentimento de missão. Eu vou cumprir uma missão. E a missão não é ir combater os outros, não é ir lançar tala nos outros, não é perseguir as pessoas, não é matar, pensar mal do colega que está aí a se virar na vida. É você ir cumprindo a missão, ajudar com que a empresa desenvolva, não é? E as pessoas que estiverem a trabalhar à sua volta se sintam melhores de estar contigo também, ok? E não fazer o contrário. Por quê? Depois são esses casos. Quando somos exonerados de forma repentina, aliás, as nossas exonerações em Angola é repentina. Sim, nunca... Quando somos exonerados de forma repentina, apanhamos logo AVC, caímos logo em trombose, caímos todo. Por quê? Porque julgamos que íamos morrer na cadeira. Só que não é assim. A reforma pode vir de qualquer forma. Quer dizer, é um perigo Temos que autêntico. nos preparar todos os dias. Quer dizer que até a própria reforma em si, que já é a fase em que vou parar de trabalhar, vou parar de prestar os meus serviços nessa empresa, também ainda vem com as suas consequências. Também tem consequências. Sabes que quase 70% da separação na fase adulta dá-se na reforma? Você aguentou tua mulher até a fase que você foi à reforma. Bastou chegar à reforma, você foi motivo suficiente para entrar em litígio com a mulher e haver separação. Por quê? Porque a reforma não atinge só o bolso das pessoas, também atinge o organismo interno da pessoa, altera o nosso organismo todo, te tira o paladar muitas das vezes, te traz frigidez no conjugal. Então, doutor, como está querendo dizer que é preciso ter uma boa mulher na juventude para ter uma boa mulher também na reforma. Porque ela nessa fase, enquanto a produzir e a produzir, está tudo bem. Exatamente. E na outra fase, por conta de uma má escolha aqui no princípio, um erro de casting. Claro, também vai ter problemas lá no futuro. E o grande problema muitas das vezes não é da mulher que está em casa, é sua. Por quê? Porque nós, enquanto estamos no ativo a trabalhar, não é? Existem muitas coisas que nos passam e nós não demos conta. Estão escondidas na atividade do dia a dia trabalho, ok? Uma delas, por exemplo, é saber se você é homem de verdade ou não. Você chega em casa, estás cansado, para fazer uma coisa rápida na dama e dormes e acaba. E às vezes no mês só visitas a mulher uma ou duas vezes por conta do trabalho. Agora okay? Já na reforma. Na reforma, você tem tempo suficiente, você quer fazer todos os dias. E até começas a conhecer o teu filho. Exatamente. O teu filho, a tua mulher, as paredes de casa que você não presta atenção. Você vai ver tudo. O filho está assim, a casa não está terminada. Esse filho é mal comportado. A minha mulher, afinal, ela tem essa cabeça, tem aquilo. Quer ver? São coisas que você não vê. Você saia de manhã e voltavas de madrugada. Não havia defeitos no lar, não havia. Tudo estava perfeito. No fim e ao cabo, sempre estava tudo bem, porque eu chegava, dava o dinheiro, jantava, dormia. Como você não lhe preparou na reforma, ela não está preparada para receber essa modificação que vai sofrer na reforma. Não só eu, ela também. Ela também tem que estar bem preparada. Porque ela estava habituada. Sim. Ok. Então, uma mulher que era visitada uma vez, de repente o homem está na reforma, está a visitar todos os dias. Ele se acabou não obrigado com esse camarada. Esse homem está maluco. Esse homem está a beber algum kifaru, alguns medicamentos qualquer. Esse mais velho perdeu a cabeça. Vão chamar a avó sem juízo. Por quê? Porque você está a vir com uma outra energia. Mas as pessoas se esquecem que isso tem a ver com a transformação do nosso organismo. Porque há uma mudança quase que repentina. Exatamente. Porque... Isso pode acontecer para mais ou para menos. Atenção. Também o inverso também acontece. Então precisamos preparar tanto o trabalhador como a família para saber lidar com essas alterações todas que vai acontecer no período de reforma. Por isso, não é um tema fácil. O que nós aconselhamos é que as empresas, quer pública e privada, devem se preocupar a construir um programa de preparação à reforma nas suas empresas, de maneira a primarem pela continuidade da vida humana. E isto é um sinal de valorização dos seus trabalhadores. Já agora, para terminarmos também, porque já não temos tanto tempo, mas, Dr. Cosmo, diante destas situações todas que abordamos aqui, embora não tenhamos tempo suficiente para falarmos de forma genérica, de forma abrangente, os assuntos que também são relevantes, essa última parte que estivemos a falar sobre a reforma, como é que os especialistas dão essas respostas às empresas?
há um pacote já feito relativamente a este programa de reforma, que é só pegar e levar para qualquer empresa, é de acordo à natureza da empresa. Por exemplo, alguém que trabalhou numa empresa em que tinha um salário de 3 milhões, o seu valor, depois da reforma, ele tem um determinado valor a ganhar. Exato. E quem sempre trabalhou na limpeza, se calhar, numa empresa em que ganhava 120 mil, 150 mil kwanzas, também ganha um certo valor. Agora, este pacote da reforma vale para todos ou para cada empresa tem que ter um pacote diferente relativamente a este plano, a este projeto? Deixa agora eu responder uma coisa. É assim, o programa de preparação à reforma, temos vários especialistas em Angola que já tratam disso. O principal mentor de reforma dos que eu conheço em Angola é o Dr. João Saveia, né? O João Saveia é um professor católico que, de fato, É angolano. É angolano, é um pioneiro nesse processo. Depois, nós aparecemos enquanto enquanto academia, não é? Que trouxemos o programa de preparação. E nós, ao longo dos anos, nós construímos o programa à medida das empresas. Cada empresa tem a sua realidade, tem as suas vicissitudes, e nós, ao entrarmos para cada empresa, construímos o programa de reforma com base à realidade daquela empresa, não é? Só um programa de reforma para a empresa A não funciona para a empresa B necessariamente? Não, porque eles têm outras realidades. Então o Ceforcom faz um trabalho minucioso dentro das organizações Sim, e consegue dar uma resposta à altura? À altura, sim, em função da sua necessidade. Agora, falando da pensão, do valor da pensão, o valor da pensão varia de acordo a dois requisitos principais. Primeiro, tempo de contribuição na segurança social, não é? E o valor que você oferiu até a sua reforma. Por exemplo, para quem ganhou 3 milhões de kwanzas até o último ano da sua reforma, quando for a reforma junto à segurança social, qual é o valor que ele vai ganhar na reforma? Tem que saber isso. Por quê? Nós temos que saber qual é o valor mínimo da segurança social e qual é o valor máximo da segurança social. O valor mínimo da segurança social hoje são 100 mil kwanzas, não estou em erro, entre 70 e 100 mil kwanzas, né, em função dessa atualização nova. O Adilson deve saber. Okay. Penso que sim. Mas são 100 mil kwanzas, porque é o salário mínimo que a função pública tem hoje. 100 mil kwanzas. O valor máximo hoje é o valor do Presidente da República, acho que está avaliado em quase 800 e tal ou 1 milhão de kwanzas hoje a pensão. 800 e poucos mil kwanzas, não estou em erro, segundo o último decreto. Mas atenção, se eu vou com 3 milhões, eu não vou ganhar 3 milhões na reforma. Eu vou ganhar, se eu tiver o tempo exigido de contribuição na segurança social, então vou ganhar o máximo da segurança social, que são os 815 alguma coisa mil kwanzas. Veja aqui o corte. Não é fácil. Estás a ver? Mas para quem, por exemplo, se ele for, e pior ainda, o pior qual será? Ele vai na reforma com 2 últimos anos, ou 3 últimos anos, de salário de 3 milhões de kwanzas, mas ele não tem 35 anos de contribuição na segurança social. Outro problema. É outro problema. Aquilo é um corte, piora no corte. Ok? Vai piorar. Porque ainda não contribui o tempo necessário. Exatamente. Mas já tem a idade de reforma. Tem a idade de reforma, mas não tem o tempo de trabalho. Não tem o tempo de contribuição necessária. Então, é mais um corte. O impacto da reforma consiste ali. Aí é o principal, é a porta para os problemas começarem a aparecer. Quer dizer, né? Que eu penso que temos que ter um tema específico só para falar sobre a reforma. Porque temos muito tempo para falar disso. Agora, quem ganha 100 mil kwanzas hoje, se não tiver 35 anos de contribuição à segurança social, em termos de contribuição. Outro problema. Ele não vai ganhar na pensão 100 mil kwanzas. Ganha menos que isso. Vai ganhar menos que isso. Temos a ganhar 40 mil. Quer dizer, hoje já não temos 40 mil. Né? Hoje o valor mínimo é 100 mil kwanzas. Independentemente se o teu valor, o cálculo feito seria inferior ou não, mas hoje o valor teto para iniciar 100 mil kwanzas. Tanto para quem atingiu a idade da reforma, tanto para aqueles que ainda não atingiram o tempo de contribuição útil. Sim. Mas atenção, o tempo mínimo de contribuição vai até 15 anos, ok? Agora, para quem não contribui os 15 anos, ele ao atingir a idade de reforma não ganha pensão de reforma, ele ganha bônus de velhice, que é uma outra coisa, é um valor muito mais abaixo do que a pensão de reforma. Então praticamente, praticamente se organiza agora, contabiliza os teus dados do primeiro ano que você começou a trabalhar até o último que você vai acabar. Tem que ter tudo isso contabilizado, bem registrado e confirmado pela Segurança Social. Quer dizer que uma organização com RH alinhado
um RH organizado consegue facilitar a vida dos funcionários durante o tempo que estão a trabalhar. Claro, porque um RH organizado numa organização facilita de certa maneira aos trabalhadores a recorrerem à segurança social, a solicitarem as suas reformas. Epa, eu fiquei surpreso com algumas explicações, porque o RH, na nossa visão, é visto como, pronto, mas é mais uma área que está ali para cumprir. É um órgão central. É um órgão central. E no fim ao cabo, a mensagem que fica aqui para nós é que o RH é parte fulcral, não é isso, doutor? Exatamente. É parte fulcral de qualquer organização, e sem o RH, no verdadeiro sentido da palavra, um RH no verdadeiro sentido da palavra, é como se nós não estivéssemos a trabalhar na conformidade. E hoje em dia temos o compliance, hoje em dia temos muitas medidas desenvolvidas relativamente àquilo que são a atuação dos especialistas. Exato. E o RH é uma ciência que está em constante evolução, aquilo está a crescer todos os dias. Hoje já falamos de um RH.6, que é 0.6. Epa, né? Olha. Um RH avançado. Olha. Vê o nível que nos encontramos, sim, internautas. Hoje não estamos a olhar só no treinamento, estamos a olhar no desenvolvimento das pessoas. Então, doutor Pedro Cosmo, eu não tenho mais tempo para podermos abordar mais relativamente a este assunto que é preocupante, que é um assunto que realmente tem causado muitos problemas. Os problemas são imensos, os internautas têm noção disso, as empresas de caráter público e privado. Então aqui fica a mensagem clara de que as organizações devem criar condições de terem especialistas em RH. E se têm dúvidas, se têm situações em que vocês não conseguem resolvê-la da melhor forma possível, tem aqui o especialista, Dr. Pedro Cosmo, que é alguém que, além daquilo que é a sua facilidade de comunicar-se, é um grande ser humano. É um homem de Deus, é um homem de palavra. E essa palavra que ele tem para a tua empresa vai mudar categoricamente a forma como vocês veem o RH. RH é o coração da empresa. Terminamos mais um programa, Dr. Pedro Cosmo. Muito obrigado. Foi boa a conversa. Daqui, Julião Correia, host do Sem Filtros. E vocês sabem que o podcast é Sem Filtros. Com 100 mesmo. Não escrevam com S. Número 100 Filtros. Obrigado. Adilson, a produção, muito obrigado por estarem aqui, por apoiarem-nos, e fechamos o nosso programa hoje.